De volta com Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band Natal. Vamos agora conversar com o professor Brian, nosso convidado de hoje, que vai falar sobre o método Supera, ginástica para o cérebro. Que será isso, hein? Muito bacana, vamos conhecer essa experiência agora. Seja bem-vindo, Brian, ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui e falar um pouquinho sobre o método Supera. O que é o método Supera, né? Que você pode explicar para o nosso telespectador que está nos acompanhando em casa. É um curso de ginástica cerebral. É tirar o cérebro da zona de conforto, fazer atividades diferentes, alguns desafios, jogos lógicos, tudo para ter uma memória melhor, uma concentração melhor, né? Para crianças, tirar notas melhores na escola, para adulto, no serviço, se relacionar melhor, né? Cumprir as metas, e para a terceira idade, não ter perda de memória e prevenir o Alzheimer. E para agilizar o raciocínio? Agilizar o raciocínio é através do ábaco, né, que vou apresentar daqui a pouco. Então, através de contas rápidas, você faz contas com cálculo mental, que é a imaginação do ábaco, fazendo contas super rápidas através desse instrumento. Substitui a calculadora e depois você chega a fazer o cálculo mental? Isso, faz mais rápido que a calculadora depois, de um certo tempo de treino, né? Então, você faz contas de milhares, centenas no ábaco, e no mental você vai até centenas praticando o ábaco. Quais são as atividades que são desenvolvidas no método Supera, que fazem parte realmente desse dia a dia para aumentar a agilidade de raciocínio, trabalhar a lateralidade do cérebro, ampliando a visão das pessoas até para favorecer melhor tomada de decisões no dia a dia? Isso, as aulas uma aula por semana de 2 horas. Na primeira parte trabalha o ábaco, que é para desenvolver essa parte de raciocínio rápido, fazer contas mais rápidas, coordenação motora. E a segunda parte trabalha com jogos lógicos e com dinâmicas, né, que é a socialização. Então, tudo isso a gente puxa para o lado pessoal. Né? Então, a memória, a gente vai brincar de um jogo de memória agora. Para quê? Para você não esquecer mais o número de telefone, não esquecer que você deixou a chave em tal lugar, estacionar o carro, né? Lembrar onde deixou o carro estacionado. Então, através dessas atividades, relacionar o dia a dia nosso. E o que é o ábaco? O ábaco é um instrumento milenar, criado há mais de 2.500 anos. Né? O modelo que a gente utiliza é o modelo Soroban, que é esse modelo aqui, e é uma tábua de fazer contas, certo? Então, para fazer operações. Vamos abrir aí, dar um zoom aí no nosso entrevistado. Isso, pronto, muito bem. Vamos explicar para o telespectador como é que ele funciona. Então, olha só, toda calculadora, assim como o ábaco, começa do número 0. Então, esse é o número 0. Cada conta de baixo, chamamos de conta, quando eu aproximo da régua, estou somando 1. Então, olha só. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4 quantidades. Quando eu abaixo essa conta de cima, eu somei... Pode deixar fechado aqui com o nosso amigo, aqui no corte, Marquinho. Isso. Quando eu abaixo essa conta aqui, eu somei 5. 5 mais 1, 6. Marquinhos, vamos mostrar aqui o nosso ábaco, Marquinhos. Vamos lá. 8, 9. Né? E através dessas operações a gente vai praticando soma, subtração, até divisão e multiplicação a gente trabalha no ábaco. Muito bem. Agora vamos fazer um teste aqui, por exemplo. Vamos imaginar que a gente queira fazer uma conta rápida. Pra gente, vamos dizer aqui, chuta aí, meu amigo Jorginho, uma conta aí, vamos dizer, 43 vezes 5. Daí a multiplicação tem um processo, né? Outro processo. 43 vezes 5. Daí eu ando 3 casas, faço 4 vezes 5, 20 e 3 vezes 5, 15. Como eu tenho, olha só, 2 centenas, 200, uma dezena, 10 e aqui o 5. Então tem 215. Então, né? 215. E soma dá para fazer bem mais rápido. Se quiser ir somando, dá para somar. Vamos fazer uma soma. 1.232 mais 3.425. Olha só, deu 4.657. É fantástico, né? Mais rápido que a calculadora. E de que maneira essa forma de calcular utilizando o ábaco, ele leva a um raciocínio tão rápido que você começa a fazer o cálculo mental, sem precisar do ábaco e sem precisar de calculadora? Exatamente. Depois que você fixar as regras no ábaco, todo o processo de coordenação, você começa a projetar ele na mente. Então você projeta o ábaco na mente e conforme o professor dita os números para os alunos, ele vai fazendo esse cálculo mental. Por exemplo, 2, 5 mais 7 mais 8. Né? Então ele vai falando o resultado dessa maneira. Depois aumenta para a dezena, 25 mais 32, 57. Então o professor vai ditando e ele vai fazendo esse cálculo mental.
Por exemplo, o estudante que vai fazer o Enem, não tem mais vestibular, agora é o Enem. Ele que passa um período fazendo o método Supera e aprendendo a calcular utilizando o ábaco, por exemplo, ele tem uma chance maior de poder sair-se melhor nas provas do Enem, por exemplo? Com certeza, ele vai ter mais atenção. Por quê? Porque através da ferramenta mesmo, ele trabalha essa concentração. O Supera trabalha todo momento a concentração, trabalhar sob pressão. Então, na hora que chegar na prova, ele vai estar mais descansado, ele vai conseguir ler melhor o texto, né, interpretar melhor o texto que ele estiver lendo e vai conseguir responder mais rápido. Então, essa atenção faz a diferença. Onde é que fica o método Supera, a escola, aqui em Natal? Em Natal, a gente tem em todo o Brasil, né? Tem o site do Supera, métodosupera.com.br, e lá você consegue acessar a unidade mais próxima. Independente da unidade, você vai de repente procurar para tentar fazer a sua matrícula, né? Isso, exatamente. Aqui, a Paula, gostaria de saber se esse método melhora a memória para acúmulo de informações e conhecimentos, por exemplo, para concursos, a pergunta da Paula. Isso. Então, através de todas as ferramentas, a gente trabalha também a memória. A gente não é focado só em memória, só em atenção, só em concentração, mas através das ferramentas ajuda você a ter uma memória melhor. Então, pode fazer diferença sim. Deixe-me ver aqui, mais participação dos telespectadores. Boa tarde. Para se ter a mente sempre com objetivo e metas metas a serem alcançadas, ou seja, a história do foco, isso pode ser trabalhado no método Supera? Sim, a gente trabalha com metas também no Supera, de tarefas, né, de conteúdo para fazer em casa. Então a gente trabalha essa organização também para o dia a dia. Aqui nós fizemos alguns cálculos de uma maneira muito rápida, né? Certamente o telespectador pode não ter compreendido como funciona rapidamente. Eu particularmente já fiz, é uma coisa fantástica de você fazer e agiliza o raciocínio. E aí eu pergunto, tudo isso é explicado gradativamente, né, para que as pessoas entendam? Tem apostilas, como é que funciona? Isso, tem então apostilas, tem a apostila de ábaco e uma apostila abrindo horizontes, que é de exercícios cruzadas, tem sudoku, né? Então ele vai começar na apostila de ábaco inicial, aprendendo as contas mais básicas, o professor vai individualmente, o curso é individualmente, então cada um vai no seu ritmo, trabalhando, tirando as dúvidas, isso é bem tranquilo, as aulas são bem dinâmicas, com os jogos a aula acaba sendo divertida também, tudo para desenvolver o cognitivo. Um abraço ao nosso telespectador Cadu, que é do Amapá, mas mora aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Obrigado pela sua audiência. E eu gostaria de saber, né, que outra informação você poderia acrescentar para o nosso telespectador em relação ao método Supera, a importância que ele tem para agilizar o raciocínio das pessoas, independente da sua idade, seja criança ou idoso. Isso, é qualidade de vida, né? Ter uma vida mais saudável mentalmente, você não esquecer das coisas facilmente. No dia a dia a gente acaba esquecendo, é normal. Então, ter a memória melhor, ter essa concentração. Na hora que você estiver lendo um livro, você conseguir entender o que você está lendo. Então, isso é muito importante, é qualidade de vida. Pergunta aqui da Tânia, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ela gostaria de saber quantas pessoas participam do curso em sala de aula. No máximo 12 em sala de aula, no máximo 12 alunos, tem um professor individualmente explicando, né? Quando tem jogo é trabalho em conjunto, as aulas é uma vez por semana de 2 horas. Que tipos de jogos ou quebra-cabeças são apresentados, né, e as pessoas interagem no método Supera? Desde jogo de montar quebra-cabeça, tem jogo que você tem que tirar argola, sabe, preguinhos grudados, tem que tirar o prego um do outro. E tem jogo que trabalha em equipe para chegar no resultado, jogos de tabuleiro, são jogos variados. E a importância dos jogos, você falou que o ábaco, por exemplo, ele ajuda a acelerar o raciocínio. E os jogos ajudam de que maneira nessa área cerebral? Isso, é a lateralidade, né? Muitas pessoas têm a mente fechada, então através dos jogos é abrir a mente, enxergar outros caminhos. Então a gente trabalha essa estratégia. Não só pensar assim, é assim, pronto. Não, é você buscar um caminho diferente, alternativas para chegar ao resultado. Muito bem, quero mandar um abraço para Júlio César do Parque das Orquídeas, nos acompanhando. Obrigado pela sua audiência e muito obrigado também pela sua participação, professor Brian, no Boa Tarde, Cidadão. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.